Pode. Boa tarde, pessoal. Aqui no oitavo encontro, como o Ribeiro já adiantou, a gente vai falar um pouquinho sobre jogos print and play, que são basicamente jogos onde você pode da sua casa, imprimir eles e já começar a jogar. Eles são divididos em quatro principais características. Tem os roll and write, que é rolar e escrever, ou rolar vem do ato de jogar os dados. Os microjogos, e os jogos de carta, que estão juntos nessa categoria. Os jogos de tabuleiro completos, que são os jogos de tabuleiro, assim como vocês tiveram no encontro passado. E os jogos de caneta e papel, que na maioria deles você ou não precisa nem imprimir, você já começa só com a folha em branco, ou você só faz uma pequena impressão, porque a maior parte deles são jogos solos de sobrevivência. Na categoria Roll and Write, eles funcionam de que forma? Você imprime uma folha com uma pontuação, ou um mapa, ou a ficha de cada jogador, e durante a partida os dados são rolados, ou em alguns casos, algumas cartas podem ser entregues ou reveladas, e cada participante preenche sua folha de acordo com o que vai rolando no jogo. Alguns dos exemplos que a gente tem são o Voyage, o Aquamarine e o 13 Rails. E a vantagem disso tudo é porque ele é praticamente zero trabalho, zero corte, você já imprime, ele é do tamanho de uma folha, você pode usar a famosa pasta L para escrever com caneta de quadro branco e apagar e usar infinitas vezes o mesmo papel, sem estar precisando reimprimir. O segundo, que são os microjogos e jogos de carta, eles normalmente você vai conseguir o arquivo deles, PDF, e vão ter várias páginas, tanto com a frente da carta quanto a parte de trás. E normalmente o que o pessoal faz é recortar e colar a frente e atrás de folhas A4, ou uma folha com menor gramatura, para que eles fiquem mais resistentes. Algumas pessoas colocam eles em sleeves, que são plásticos protetores, junto com uma carta de baralho, ou algum papelão, alguma coisa mais resistente. Alguns dos exemplos que a gente tem é o Love Letter e o Agent Deck. Eles são muito fáceis de carregar, eles têm regras fáceis, e essas são as principais vantagens dele. Bem, os board games tradicionais, eles são bem maiores, eles vão ter que ser impressos em folhas muito maiores, ou em várias folhas A4. Você vai precisar de um papelão, ou de um EVA, de alguma coisa um pouco mais rígida para estar colando isso e colocando no lugar. Eles vão ser um pouco maiores. O exemplo mais famoso que eu consigo achar para o ensino de ciências é o Deep Space D6, que depois virou jogo autoral e está sendo impresso. As vantagens é que dá para você jogar um jogo bem mais complexo, com várias camadas, por uma pequena fração do que normalmente seria cobrado se você comprar o jogo físico. E em torno de um quarto, um oitavo, dependendo do jogo que você está jogando, é o valor que sai de você fazer essa impressão ou de você comprar os arquivos. E os paper games, eles são projetados exclusivamente para modo solo, um jogador só, e a partir de iniciar, assim que você terminar a impressão. Ele vai misturar algumas características de RPG, quebra-cabeça, alguns jogos de tabuleiro, talvez ele peça que você faça algum tipo de desenho para você conseguir começar a jogar. E a gente tem muitas possibilidades. O Deep Space DCs tem uma versão simplificada, o Almost, o Underdwell, e a maior parte deles tem um fácil acesso. Eles podem ser complexos, dependendo do jogo que você está jogando, e tem uma pequena fração do que você pagaria para ter esse jogo. Então, esse tipo de jogo ele vai ter dois tipos de abordagem. Você pode comprar o jogo, ou você pode fazer o seu tipo de jogo.
E aí, onde é que a gente pode primeiro encontrar esses jogos, né? O primeiro lugar onde eu consigo pensar é na Ludopédia, que é o portal de enciclopédia de jogos na língua portuguesa, que a gente tem de tabuleiro, de RPG, e de vários tipos de serviços relacionados. É, um outro lugar que eu consigo pensar também é o Board Game Geek, que é a maior plataforma que a gente tem de jogos online e tabuleiro mundialmente. Ele foi fundado nos anos 2000 e ele é basicamente uma bíblia desse hobby. A maior parte das coisas aí vão estar em inglês, por isso que eu trouxe a Ludopédia também. Mas um outro lugar que pouca gente pensa que pode ser encontrado esse tipo de arquivo é no itch.io. O itch.io ele é muito conhecido por ser uma plataforma que vários produtores indies conseguem colocar seus produtos na plataforma sem grandes taxações abusivas dos outros locais onde eles podem disponibilizar isso. É muito utilizado para jogos de videogame, jogos independentes, músicas, quadrinhos, fanzines. É uma plataforma bem completa. E aí eu vou dar de exemplo os próprios sites que eles têm separado por ordem alfabética, no caso do BGG. Na Ludopédia tem várias comunidades dentro dela que você vai poder olhar vários paper prints. E dentro da itch.io, você tem uma infinidade muito maior, não só de jogos para imprimir, nesse caso são jogos físicos, e nesse caso você também pode, na maior parte deles, escolher o quanto você quer pagar. Alguns produtores de jogos deixam essa possibilidade, ou você pode baixar de graça os jogos deles. E, continuando esse raciocínio, a gente vai ter quem fala sobre esse tipo de coisa. Eu trouxe só Canas BRs para a gente conseguir dar uma analisada. Os joguinhos hards, basicamente, ele vai tanto testar a maior parte desses jogos, quanto tentar mostrar como se faz. O Arthur Frito, ele produz os seus próprios jogos e conversa um pouco sobre que material usar, como ele usa, o que ele tem. E os jogos de cartas e afins, ele vai um pouco além, ele vai falar sobre board games no geral, mas dentro dessa gama de pontos e jogos, ele vai trazer, sim, sobre print and play. E aí, como é que a gente engaja, tanto a gente se engaja, quanto a gente engaja um aluno para começar a jogar esse tipo de coisa, que à primeira vista pode parecer um pouco diferente. E aí eu trago a alternativa, que é o que normalmente traz uma parte da galera para o hobby assim, um pouco mais forte, que são as competições. As competições de print and play, elas têm 5 categorias, e cada categoria tem sua subcategoria de avaliação. E aí tem o contest, que são 9 cartas, e é um nanogame, basicamente. As competições que são mais famosas são essas, que é um desafio de criar um jogo completo utilizando apenas 9 cartas frente e verso e alguns poucos componentes genéricos, tipo dado, cubinho e tudo mais. O segundo tipo é de um card apenas, que uma competição ainda mais minimalista, o jogador tem apenas uma carta para poder utilizar e alguns outros recursos de componentes genéricos. A terceira categoria é Two Players. Basicamente, é um jogo voltado para 2 pessoas e uma competição, normalmente, entre os jogadores. A gente tem o Wargame Print and Play, que é uma parte dedicada desses jogos a jogos de guerra e história ficcional, tipo Wargames, no formato Print and Play. E o In-Hand Game, que é o objetivo de criar um jogo que não precisa ser utilizado apenas em mesas, em superfícies para se jogar. Você pode ter todos os componentes em mão, segurando em mão, ou
apenas fazendo movimentos. E aí, dentro dessas categorias, a gente vai ter esse tipo de premiação: melhor jogo geral, solo, em dupla, multijogador, melhor arte original e design gráfico, as mecânicas mais inovadoras, o melhor manual de regra, e normalmente tem o melhor designer, que é para estreantes da comunidade. Alguns jogos que começam como print and play, eles acabam virando jogos físicos que você pode comprar. Eu trouxe alguns exemplos aqui e a gente tem que parar de olhar para esses jogos só como essas caixinhas. Eu trouxe o Minting Works aí, que ele basicamente, a ideia é que ele coubesse dentro de uma latinha de bala, sabe? Por conta do formato e tudo mais, que é muito fácil para você estar levando para Como assim, lugares. Rodrigo? Desculpa atrapalhar. Oi. Ele começa dentro de uma balinha, de uma caixinha de balas? Tipo, ele cabe dentro de uma latinha de bala aqui, ó. Esse terceiro exemplo daí é uma latinha que no início era para ser dentro de uma latinha de bala mesmo, dessas balas. É porque normalmente tem mais fora, né? Esse tipo de lata, fora do país. Mas ele é super pequeno e ele tinha essa proposta de caber dentro de uma latinha dessas que você podia comprar em qualquer lugar, e ser um jogo inteiro aí dentro. Total. Tá, mas quais materiais eu vou precisar para poder fazer isso, né? Basicamente, o que você começa precisando é da impressão, é de uma impressora, ou papel, ou alguma forma de fazer essa impressão, alguma gráfica. É, a segunda coisa que você vai precisar vai ser materiais de corte e cola. Não vão ser todos os jogos que você vai precisar colar, mas talvez isso seja interessante. Eu falei dos sleeves um pouco mais cedo, que são materiais plásticos para deixar um pouco mais resistente, porque às vezes você vai imprimir uma folha de papel e você vai precisar embaralhar essas cartas no meio do jogo. E aí você fazer esse movimento com um papel que é muito mole, você vai perceber que você vai acabar estragando esse tipo de material. Basicamente os aviamentos, que é o que você vai conseguir reaproveitar de outros jogos, cartas, dados, moedas e tudo mais. E basicamente depois disso é só jogar de novo. Mas aí eu vou trazer um exemplo de um vídeo de uma pessoa que está muito mais tempo do que eu no hobby, mostrando o que ela tem para fazer esse tipo de jogo. Eu vou deixar ele. Ô, Rodrigo, Pois é. tem áudio o vídeo? Tem sim, tá saindo Aldão? Não, não tá. Putz, Pelo menos eu não tô conseguindo ouvir, não. deixa eu ver se eu resolvo isso aqui. Me fala se tá saindo áudio. Não, tá não.
Coloca só a aba. Tá, só É a certo. aba. É, só a aba. Já está só a aba. Deixa eu ver se há alguma configuração do meu computador. Vamos ver. Tá saindo? Não. Agora acho que vai. Oi? Dá pra A gente tá escutar? conseguindo ouvir mais só do retorno do teu microfone. E bem baixinho, tá ligado? Putz. Porque aqui nas configurações só permite áudio e vídeo. É ver, quando tu clica em compartilhar ali, aí aparece três opções, né? Três abinhas lá. Guia, janela e tela inteira. Isso. Aí tu tá indo na guia mesmo, né? Na parte da guia, né? Então é janela. Aí. É, não, tem que ser na guia, na guia mesmo. Guia e seleciona só a guia do vídeo, tá ligado? Vê agora. O vídeo já começa com som, Zé. Se tiver rolando agora. É, tá bem baixinho, não dá pra ouvir direito não. Mas deixa assim, qualquer coisa, depois quando eu botar o vídeo na descrição, o pessoal pode conferir lá. Pior que
Voltando, tô vendo meu slide? Alô, alô? Sim, sim, sim. Ok. Basicamente, como vocês viram, é um grande hobby para algumas pessoas que encaixam com muita coisa. E aí, uma das coisas que vocês viram em um dos encontros passados foi sobre RPG. E o Print and Play também abraça o RPG para dentro do hobby. E a gente pode usar como artifício pedagógico. Tirei esse slide praticamente de uma das apresentações de Ribeiro, para falar sobre esses elementos que vocês já tinham visto dentro do RPG, os jogadores, os NPCs, o mapa, os dados, a campanha, a aventura, as regras, o material de apoio. E vocês tinham visto tudo isso. Mas quando a gente vai falar sobre print and play, é sobre a simplificação desses elementos e de como isso vai interagir com o RPG de mesa. Um dos exemplos que a gente tem são os dados de vários lados do RPG, vocês devem ter visto sobre o D20, D100, que você pode utilizar os dados de 6 lados. Alguns RPGs que são mais difundidos também já usam dados de 6 lados, mas em alguns outros jogos você pode simplificar ainda mais e utilizar moedas ou fichas de poker para poder fazer algum tipo de marcação ou rolagem. Outro exemplo são os tokenzinhos que a gente vai usar no RPG. A gente pode simplificar eles para alguns peões de alguns jogos que a gente já tenha, ou de xadrez, ou utilizar o material dourado, que são bloquinhos de madeira ou de algum outro material para simbolizar algum personagem. Os
tabuleiros que a gente tem normalmente nos jogos de tabuleiros, que são maiores e mais rígidos. A gente pode simplificar eles para uma folha só, A4, e jogar em cima dela, ou utilizar apenas um papel quadriculado para poder estar jogando. E uma das principais diferenças é que todos os livros que você precisa para jogar um RPG, eles podem ser divididos ou em uma fanzine, que são uns folhetos pequenos de algumas páginas, ou em apenas uma folha, que a gente chama de RPG de ficha, ou de folheto. E aí, dentro desse cronograma, você pode fazer o cruzamento entre vários tipos de materiais e várias etapas aí. Você pode usar os tokens bonitões e utilizar uma malha quadriculada para estar jogando. Não existe regra, não existe convenção, apenas isso. Normalmente, a única coisa que vai acontecer é que você não vai ter aquela quantidade de livros que um RPG normalmente precisa. E aí, como exemplo, assim, brasileiro, eu trago o Caramelo Jogos, que é uma editora brasileira de pessoas que gostam muito de RPG e publicam alguns RPGs autorais, independentes, para que as pessoas possam fazer essa impressão e joguem. Eles estão disponíveis no itch.io, mas o Ribeiro já deve ter falado para vocês, a maioria desses links, tanto do vídeo quanto dessas pessoas e coisas que eu estou falando, a gente disponibiliza para vocês na descrição do vídeo. E aí, um exemplo de jogos que eles fizeram foi esse Mouse Writer, que é um jogo de RPG de fanzine. Vocês podem ver ali embaixo, que é basicamente um livreto bem pequenininho, que vai conter tudo, as regras, como jogar, o que fazer, como precisa fazer isso. E é um jogo basicamente que você é um ratinho tentando sobreviver ao mundo. Outro exemplo que a gente tem vão ser os RPGs de folheto, que aí nesse caso existe o Laser Sentimentos, que é um dos materiais que eu uso no meu PIBID, que de material mesmo é apenas uma folha, é essa parte daí e essa parte de trás. Você faz a impressão em uma folha só e dobra ela da maneira correta, e você tem um folheto, que dentro dele você vai ter as regras dos jogadores, as rolagens, a criação do personagem, a ficha do mestre, a aventura, você vai ter como rolar, as informações de quem fez, porque esse é um RPG gringo, que foi traduzido de acordo com a licença do jogo que foi liberada. Então, a maioria desses jogos você vai conseguir fazer interpolações entre um ensino e algum outro assunto que você queira falar sobre. O interessante é você entender que você não vai precisar de materiais muito caros para poder levar isso para a sua sala de aula. Algumas limitações acontecem, porque alguns jogos vão ter números de jogadores específicos definidos, mas uma coisa muito legal, dependendo da faixa etária dos seus alunos do engajamento deles, é que ao invés de você só levar um jogo para a sala de aula, se eles já estiverem familiarizados de você trazer jogos e tudo mais, talvez você consiga dar um passo a mais e sugerir a criação de algum jogo feito por eles, usando como base alguns jogos que você já levou, algumas estratégias e metodologias que você já levou, para que eles produzam esses jogos e participem dessas competições que já existem, elas são abertas para o público geral participar, e algumas são muito simples, como vocês viram, tem alguns jogos que é só produção de uma única carta, com o apoio de um outro material com as regras, para que você possa submeter e estar participando desse tipo de competição. Tanto o itch.io, quanto a Ludopédia, quanto o BGG, eles fazem esse tipo de trabalho, de fazer essas competições, e aí várias coisas são analisadas, desde o design gráfico até
as regras, se elas são inovadoras ou não. Eles fazem uma distinção de quem está começando agora ou não, se é a primeira vez que você submete algum jogo para ser avaliado. Isso tudo pode ser uma estratégia muito legal de engajamento e criação para vários assuntos. Você pode dividir alguns grupos para que eles apresentem um jogo com temáticas diferentes e no final a turma inteira faça uma rotatória desses jogos, jogue todos esses jogos, entenda esses conceitos de uma maneira muito diferente e conseguindo interagir com quem criou, porque pensou nisso e tudo mais. E aí, uma das propostas que eu venho fazendo no PIBID é justamente a interação entre o RPG e quadrinhos, no meu caso, e o ensino transdisciplinar da ciência, porque o meu PIBID é um PIBID interdisciplinar. Então, eu trabalho matemática, física, química, tudo misturadão, e uma das alternativas que eu tive foi trazer justamente o laser e sentimentos como alternativa para ensinar eles, porque eu conseguia falar sobre química, física e matemática em momentos distintos, durante o jogo e antes do jogo também, para que eles se preparassem. E eles utilizarem um sistema que é um sistema de folheto, um sistema simples, em que você entrega uma folha, e aí ele está tudo, eles não têm que ler um livro inteiro, ou saber um monte de regra, ter materiais diferentes, normalmente os RPGs de panfleto, eles utilizam D6 ou moedas para poder fazer o tipo de rolagem, ou algum baralho, então é muito simples de estar utilizando, é muito fácil de estar mostrando isso para os alunos de uma maneira rápida, se o seu objetivo não é produzir nada desse tipo. E aí eu vou apresentar esse trabalho que vocês estão vendo no título agora na próxima amostra PIBID, espero vocês lá. Basicamente, a gente também tem como alternativa fazer impressões de 3D de dados e outros materiais de apoio, já que na nossa universidade a gente tem esse tipo de material disponível em alguns laboratórios. Então, depende do laboratório que você faça parte, você consegue acesso a esse tipo de coisa. Eu fiz a impressão de alguns dados justamente para uso no RPG com Alan, o técnico Alan, lá no laboratório. E aí, a minha proposta é a construção de uma maleta de diversos materiais pedagógicos, separado em pastas, e utilização de uma maleta para que a gente consiga trabalhar como professor diversos assuntos diferentes, usando vários jogos diferentes, não só RPG, mas nesse caso, como vocês podem ver, um RPG para você estar carregando, você conseguiria levar uma vasta quantidade em apenas algumas folhas, uns dadinhos pequenos, e aí você escolhe, quando você está imprimindo eles, o tamanho, você pode comprar dados muito minúsculos e que já servem. A proposta do Print and Play junto com a educação é justamente trazer a parte da comodidade de ter um material pequeno, mas que você consegue trabalhar muita coisa. Existem diversos jogos print and play, várias temáticas diferentes. Vocês podem entrar nos sites que eu falei e procurar alguma coisa específica que vocês queiram estar trabalhando e utilizar isso como material didático. Mas eu acho que é uma parte fundamental e uma das coisas mais legais do hobby é pensar sobre a criação desses jogos e de como fazer eles utilizando estratégias pedagógicas para que se pense sobre o assunto que você está querendo trabalhar. Esse tipo de coisa é uma coisa que você vai construindo com o tempo, assim. No meu caso, por exemplo, eu estou usando o Hanafuda, que é um baralho japonês com 48 cartas, e essas 48 cartas são divididas, na realidade, nos 12 meses do ano, e aí eu estou utilizando esses 12 meses do ano como separação para as constelações que aparecem no céu, de acordo com os meses do ano, para que a gente faça essa jogatina de Kakura, que é o jogo que utiliza o Hanafuda, e aí eu vou conseguir trabalhar isso com duas perspectivas diferentes, tanto as perspectivas das constelações que o pessoal está mais acostumado, Câncer,
touro e tudo mais, quanto com a perspectiva da astronomia indígena, eu posso acabar expandindo isso para outros aspectos. E aí se torna muito fácil quando você é, toma a iniciativa de é, ter, ter que trabalhar um assunto diferente utilizando um mesmo sistema de jogo. Eu posso trabalhar com Hanafuda várias coisas diferentes. E aí é só pensar em uma coisa que se encaixaria entre divisão em 12 partes e 4 cartas para fazer esse tipo de jogo e utilizar isso como base para a produção de vários jogos diferentes. Basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode falar. E aí, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Tranquilo, nenhuma dúvida. Bom, eu agradeço, Rodrigo, pela aula, certo? Achei bastante interessante. Acabei vendo vários jogos que eu não conhecia ainda. E só complementando, né? Falando uma ideia que está rolando de João, é que ele está querendo lançar um projeto para uma vez a cada 15 dias a gente se juntar para jogar algum jogo lá, de um acervo de jogos que ele colocou lá na F. Não sei se tu ficou sabendo. Sim, pode falar. É que esse acervo do João é um acervo meio de antes, né? Que ele fez a compra com outros editais e tá conseguindo levar agora pro Live, porque a gente tá com condições materiais de deixar as coisas lá. Mas é uma proposta bem legal, assim, dependendo do horário, se eu puder participar, eu estarei lá presente. Mas a proposta dessa criação dessa maleta, por exemplo, é uma coisa que eu queria deixar para a universidade depois, sabe? Eu estou fazendo isso durante a graduação, no meu tempo livre, em conjunto com as ações que eu acabo fazendo no PIBID. E aí tudo isso eu tenho de maneira física, mas eu quero deixar disponível tanto de maneira digital quanto física lá. E para mim é importante, para qualquer pessoa que produz esse tipo de jogo, na real, é a coisa mais importante quando você termina de produzir é fazer playtests, entender quais são as coisas que tem para melhorar ali. Eu vou conversar com o João para acabar levando algumas coisas que eu já fiz ou que eu ainda estou produzindo, para que vocês acabem jogando coisas não só prontas, ou as caixas prontas, e sim os materiais diferentes e que acabam sendo justamente muito caros para serem produzidos em grande escala, mas pontualmente, assim, em pequena escala, dá para abarcar ideias bem diferentes do que os jogos de tabuleiro normalmente a gente já encontra por aí. Pronto, perfeito. Tipo, justamente a ideia que eu ia dar era de tu apresentar isso para João, para deixar lá também no acervo, para, né, eventualmente a gente jogar. Eu achei bastante interessante também a proposta, tá? E é isso. Esse foi o nosso último encontro, né? Agradeço imensamente a quem participou, quem estava sempre aqui nas aulas e tudo mais, até porque foi o que motivou o curso continuar, né? Porque senão, se não tivesse aluno, eu não ia dar aula para ninguém, né? Mas enfim. E sobre o projeto de João lá, como eu tinha falado no grupo, depois, quando ficar tudo mais organizadinho, eu mando uma mensagem lá no grupo, avisando quais serão os dias que vai rolar, tudo mais. E se tu puder falar com ele logo, Rodrigo, para já deixar lá também os jogos que tu já tem pronto, seria massa, porque aí a gente vai variando, né? Justamente não usando só a ideia dos jogos prontos, mas algo produzido por a gente também. Deixo sim. Falo sim. Parabéns, João, pelo trabalho, pelo projeto. Valeu, valeu. Eu agradeço bastante aí. E valeu pela aula novamente, porque, enfim, a gente teve nossos aperreios, entre aspas, né, digamos assim, durante o curso, por conta de Semana da Física, feriado. Contratempos. Mas deu certo. Eu espero que todo mundo tenha gostado. E espero que tenha, de alguma forma, ajudado a gente a pensar uma maneira diferente de levar o ensino de ciências e de física, né, no geral, para dentro da sala de aula, para não ser uma coisa monótona, sabe?
Mais um comentário é que essa semana eu fui fazer estágio 4 lá, e como forma de divulgação científica, eu levei o primeiro jogo que eu trouxe aqui no curso, que foi o Duas Verdades e uma Mentira, né? Que é basicamente um jogo de perguntas e respostas, não tem nada de complicado. E aí eu dava 3 premissas para os alunos e pediam para ele responder. Aí teve uma delas foi sobre a aplicação da física nuclear, né? Aonde ela era aplicada. E eles ficaram surpresos com as respostas assim, porque eu botei tipo construção civil, medicina e indústria de alimentos. Aí todo mundo ficou achando que tipo o errado era a indústria de alimentos. Só que a gente usa física nuclear na indústria de alimentos também, né? Uhum. Aí quando eu falei a resposta lá, eles ficaram, nossa, como assim? Eu não sabia e tal, não sei o quê. Enfim, e o pessoal gostou muito, os alunos acabaram, tipo, até falaram, volto mais vezes por aqui e tal, que você explica as coisas bem e gostei da dinâmica dos jogos e tal. Então a gente vê que, tipo, os alunos, eles se interessam mais quando a gente deixa eles interagir com a gente, né? Perguntar e tudo mais, responder, tentar dar a resposta deles lá. É bem interessante. Bom, agradeço novamente e é isso, pessoal, estão liberados. Obrigado, viu? O curso foi ótimo. Valeu, Rian. Obrigado, Obrigado, Ives. pessoal. Valeu, valeu.